financeira, inclusão social e a plena vigência da democracia viveram e se reforçaram mutuamente. Mais de 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza e outros tantos da pobreza extrema. Quase 30 milhões de pessoas ingressaram na classe média. Políticas públicas firmes e transparentes reduziram as desigualdades de renda, de acesso e de oportunidades. Milhões de brasileiros conquistaram dignidade e cidadania. O mercado interno fortalecido nos preservou dos piores efeitos da crise mundial desencadeada pela ciranda financeira nos países mais ricos do planeta. O Brasil orgulha-se de já ter cumprido quase todas as metas e de estar a caminho de alcançar em 2015 todos os objetivos do desenvolvimento do milênio. Mas a incapacidade de um país, qualquer país, de alcançar essas metas deve ser encarada como um fracasso de toda a comunidade internacional. A promoção do desenvolvimento é uma responsabilidade coletiva. O Brasil vem se empenhando em ajudar outros países a replicar experiências bem-sucedidas. Nesses últimos anos, o Brasil moveu-se na cena internacional, impulsionado pelo sentido de solidariedade. Temos a convicção de que é possível fazer política externa com humanismo, sem perder de vista o interesse nacional. Essa política é amparada por iniciativas de cooperação Sul-Sul. O Fundo de Alívio à Pobreza do IBAS, foro que congrega Índia, Brasil e África do Sul, financia projetos em Haiti, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Palestina, Camboja, Burundi, Laos e Serra Leoa. O Brasil aumentou substancialmente a sua ajuda humanitária e multiplicou os projetos de cooperação com países mais pobres. A África ocupa um lugar muito especial na diplomacia brasileira. Desde a sua posse, o presidente Lula foi à África 11 vezes, visitou mais de 2 dezenas de países. Implantamos um escritório de pesquisa agrícola em Gana, uma fazenda modelo de algodão no Mali, uma fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique e centros de formação profissional em 5 países africanos. Com comércio e investimento, estamos ajudando o continente africano a desenvolver sua enorme potencialidade e a diminuir sua dependência de uns poucos centros de poder político e econômico. O Brasil tem uma preocupação especial com Guiné-Bissau. Não é por meio do isolamento ou do abandono que a comunidade internacional logrará resolver os problemas que ainda persistem naquele país irmão. Precisamos de modalidades inteligentes de cooperação que promovam o desenvolvimento e a estabilidade e incentivem as indispensáveis reformas, sobretudo no que tange às Forças Armadas. Neste ano, em que um número significativo de países africanos comemora 50 anos de descolonização, o Brasil renova o seu compromisso com uma África independente, próspera, justa e democrática. Em poucas situações, a solidariedade internacional é tão necessária quanto no Haiti. Juntamos-nos à ONU no luto pela tragédia que ceifou centenas de milhares de vidas haitianas. Nós mesmos perdemos brasileiros de grande valor, como a doutora Zilda Arnes, uma mulher que dedicou sua vida aos pobres, especialmente crianças, e Luiz Carlos da Costa, chefe adjunto da MINUSTAH, além de 18 dos nossos militares. Queremos expressar nossa compaixão pelo sofrimento do povo haitiano, mas, acima de tudo, nossa admiração pelo estoicismo e coragem com que tem sabido enfrentar a adversidade. Os haitianos sabem que podem contar com o Brasil, não só para a manutenção da ordem e a defesa da democracia, mas também para o seu desenvolvimento. Estamos realizando o que prometemos e estamos vigilantes para que os compromissos da comunidade internacional não se esgotem em manifestações retóricas. Nos últimos anos, o governo brasileiro investiu muito na integração e na paz da América do Sul. Fortalecemos nossa parceria estratégica com a Argentina. Aprofundamos o Mercosul, inclusive com mecanismos financeiros únicos entre países em desenvolvimento. A fundação da Unasul, União de Nações Sul-Americanas, teve como objetivo consolidar uma genuína zona de paz e de prosperidade. A Unasul já demonstrou seu valor na promoção do entendimento e da solução pacífica de conflitos entre países sul-americanos e no interior desses países.
tornou ainda menos justificável qualquer tipo de ingerência externa. Com a criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, lançada na Bahia e confirmada em Cancún, reafirmamos a vontade regional de ampliar para a América Central e Caribe o espírito integracionista que anima os sul-americanos. O Brasil reitera o seu repúdio, que é de todos os latino-americanos e caribenhos, ao ilegítimo bloqueio a Cuba, cujo único resultado tem sido o de prejudicar milhões de cubanos em sua luta pelo desenvolvimento. Condenamos retrocessos antidemocráticos como o golpe de Estado em Honduras, o regresso do ex-presidente Zelaya, sem ameaças à sua liberdade, é indispensável para a normalização plena das relações de Honduras com o conjunto da região. Quando o presidente Lula subiu a esta tribuna pela primeira vez em 2003, o mundo vivia sob a sombra da invasão do Iraque. Esperamos que tenhamos aprendido as lições daquele episódio. É preciso rejeitar a fé cega em relatórios de inteligência feitos sob medida para justificar objetivos políticos. É preciso banir, de uma vez por toda, o uso da força sem amparo no direito internacional. Mais do que isso, é fundamental valorizar o diálogo e as soluções pacíficas para controvérsias. Para alcançarmos um mundo verdadeiramente seguro, é preciso que seja cumprida a promessa da eliminação total das armas nucleares. Cortes unilaterais são bem-vindos, mas insuficientes, sobretudo quando ocorrem em paralelo à modernização dos arsenais atômicos. Como o presidente Lula costuma dizer, o multilateralismo é a face internacional da democracia e a ONU deve ser o principal centro de decisões para a política internacional. As mudanças que se têm operado no mundo ao longo das últimas décadas e a sucessão de crises que temos vivido no que toca à segurança alimentar, à mudança do clima, ao campo econômico e financeiro e às áreas de paz e segurança, tornam urgente redefinir as regras que organizam o convívio internacional. A crise financeira de 2008 precipitou mudanças na governança econômica global. O G20 tomou o lugar do G8 como principal fórum de deliberação sobre temas econômicos. O G20 significou uma evolução, mas o grupo deve sofrer ajustes, por exemplo, para garantir maior presença africana. O G20 só preservará sua relevância e legitimidade se souber manter diálogo franco e permanente com o conjunto das nações representadas nessa Assembleia Geral. No auge da crise, conseguimos evitar o pior, um surto protecionista descontrolado que teria lançado o mundo em uma depressão profunda. Mas os países desenvolvidos não têm demonstrado o necessário compromisso com a estabilidade econômica global. Continuam privilegiando uma lógica baseada em interesses paroquiais. Em nenhuma outra área isto é tão evidente quanto na rodada de Doha da OMC. A solução equilibrada desse processo, que se estende por quase 10 anos, favoreceria, com o fim dos subsídios distorsivos e das barreiras protecionistas, a expansão econômica e o desenvolvimento nos países mais pobres. Afinal, são estes as principais vítimas da visão estreita e mesquinha que ainda prevalece em relação ao comércio internacional. Na área financeira, as reformas tampouco foram suficientes. Resistências injustificadas impedem que mudanças já acordadas sejam concretizadas. A obstinação em manter privilégios anacrônicos perpetua e aprofunda a falta de legitimidade das instituições. Outro grande desafio é o de alcançar um acordo global, abrangente e ambicioso sobre a mudança do clima. Para avançar nessa matéria, é preciso que os países deixem de se esconder uns atrás dos outros. O Brasil, como outros países em desenvolvimento, fez a sua parte, mas em Copenhague, várias delegações, sobretudo do mundo rico, procuraram justificativa para se esquivarem de suas obrigações morais e políticas. Esqueceram-se de que, com a natureza, não se negocia. Um resultado positivo na COP16, com progressos reais em florestas, financiamentos para adaptação e mitigação e a reafirmação dos compromissos de Quioto, é imprescindível. A presidência mexicana pode contar com o engajamento do Brasil. Em 2012,
organizaremos no Rio de Janeiro a Rio+20. Em nome do governo brasileiro, renovo o convite a todos para realizarmos a promessa de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. A reforma da governança global ainda não alcançou o campo da paz e da segurança internacionais. Nas esferas econômicas e ambiental, as nações mais ricas já compreenderam que não podem prescindir da cooperação dos países pobres e dos emergentes. Mas quando se trata de assunto da guerra e da paz, as potências tradicionais relutam em compartilhar o poder. O Conselho de Segurança deve ser reformado de modo a incluir maior participação de países em desenvolvimento, inclusive entre seus membros permanentes. Não é possível continuar com métodos de trabalho pouco transparentes, que permitem aos membros permanentes discutirem a portas fechadas e pelo tempo que desejarem assuntos que interessam a toda a humanidade. O Brasil tem procurado corresponder ao que se espera de um membro do Conselho de Segurança, mesmo não permanente, que é contribuir para a paz. Por essa razão, nos empenhamos em encontrar um instrumento que pudesse representar avanço para a solução do dossiê nuclear iraniano. Ao fazê-lo, nos baseamos em propostas apresentadas como oportunidade ímpar para criar confiança entre as partes. A Declaração de Teherã, de 17 de maio, firmada por Brasil, Turquia e Irã, removeu obstáculos que, segundo os próprios autores daquelas propostas, impediam que se chegasse a um acordo. A Declaração de Teherã não esgota a matéria, nem foi essa a intenção. Estamos convictos de que uma vez de volta à mesa de negociações, as partes encontrarão formas de resolver outros problemas, como o enriquecimento a 20% e o estoque de urânio enriquecido acumulado desde outubro de 2009. A despeito das sanções, ainda temos esperança de que a lógica do diálogo e do entendimento prevaleça. O mundo não se pode permitir o risco de um novo conflito como o do Iraque. Por isso, temos insistido com o governo do Irã que mantenha uma atitude flexível e de abertura às negociações. É preciso que todos os envolvidos revelem essa disposição. Seguimos com atenção os desdobramentos no processo de paz do Oriente Médio. Esperamos que o diálogo direto entre palestinos e israelenses, lançados no início desse mês, leve a avanços concretos que resultem na criação de um Estado palestino nas fronteiras anteriores a 1967. Um Estado que assegure ao povo palestino uma vida digna, coexistindo lado a lado e pacificamente com o Estado de Israel. Mas não é a forma do diálogo que determinará se haverá resultados. O que importa é o ânimo das partes de chegar a uma paz justa e duradoura. Isso será mais fácil com o envolvimento de todos os interessados. O congelamento de construções em assentamentos nos territórios ocupados, o levantamento do bloqueio à faixa de Gaza e o fim de ataques a populações civis são elementos fundamentais nesse processo. Na visita que fez a Israel, a Palestina e a Jordânia em março, o presidente Lula discutiu esses temas com governantes e com representantes da sociedade civil. Recebemos em Brasília, com grande frequência, dirigentes de diversos países da região que buscam apoio para a solução dos problemas que os afligem há tantas décadas e que não têm sido resolvidos pelos meios e pelos atores tradicionais. O Brasil, que tem cerca de 10 milhões de descendentes de árabes e uma comunidade judaica convivendo em harmonia, não se furtará a dar sua contribuição para a paz a que todos anseiam. Temos um compromisso inabalável com os direitos humanos. Favorecemos um tratamento não seletivo, objetivo e multilateral dos direitos humanos. Um tratamento sem politização ou parcialidade, em que todos, ricos ou pobres, poderosos ou fracos, estejam sujeitos ao mesmo escrutínio. Na nossa visão, o diálogo e a cooperação são mais efetivos para assegurar o exercício dos direitos humanos que a arrogância baseada em uma suposta superioridade moral autoconferida. Senhor Presidente, nos 8 anos do governo Lula, o Brasil desenvolveu uma diplomacia independente, sem subserviências e respeitosa de seus vizinhos e parceiros. Uma diplomacia inovadora, mas que não se afasta dos valores fundamentais da nação brasileira: a paz, o pluralismo, a tolerância e a solidariedade. Assim como o Brasil mudou e continuará a mudar, o mundo se está transformando. É preciso aprofundar e acelerar essas mudanças. Com os avanços tecnológicos e a riqueza acumulada, não há mais lugar para a fome,
a pobreza e as epidemias que podem ser evitadas. Não podemos mais conviver com a discriminação, a injustiça e o autoritarismo. Temos que enfrentar os desafios do desarmamento nuclear, do desenvolvimento sustentável e de um comércio mais livre e mais justo. Estejam certos, o Brasil continuará lutando para fazer desses ideais uma realidade. Muito obrigado.